Mário, tudo bem? Boa Opa, tarde. como é que tá? Tudo bom? Que beleza. Tudo bem. Primeiro, eu queria que você falasse sobre a situação envolvendo o Johnny Gonzalez, como é que estão essas negociações. E a segunda, sobre o Alan, que acabou de ser convocado para a seleção olímpica, se é do interesse do Fluminense liberar esse atleta ou se não vai liberar, porque, pelas contas que a gente fez aqui, ele desfalcaria o Fluminense na 18ª rodada contra o Fortaleza. Como é que vocês estão vendo tudo isso? Vamos lá, boa tarde. Com relação ao Ione, o Celso está conduzindo a negociação, já falou ontem para um dos veículos sobre a reunião que existiu, foi bastante positiva. Está sendo feita uma proposta, o atleta ele vai avaliar e está sendo conduzida pelo Departamento de Futebol, pelo Celso, pelo Paulo Angione. E a gente espera ter uma resposta do atleta em breve. Com relação ao Alan, primeiramente, dizer que a gente fica feliz que um jogador nosso tenha sido convocado. É uma data FIFA, né? E a gente, obviamente, possivelmente ficará com o desfalque do jogador, mas tem que entender que isso é uma situação em que a gente convive com ela do ponto de vista positivo. O jogador, ao ir para a seleção brasileira, também se valoriza pessoalmente, se valoriza para a instituição. E, sendo uma data FIFA, a gente tem que respeitar e, numa outra situação, numa outra ocasião, a gente pode analisar de maneira diferente. Mas, a priori, a gente feliz com a convocação e o atleta também. Presidente, boa tarde. À sua direita aqui. Opa. Se falou muito essa semana nas redes sociais, enfim, que o Fluminense teria se aproximado de patrocinadores, né? E aí aguça a curiosidade da torcida, é um assunto que desperta muito interesse, muita ansiedade. Como é que está essa questão dos patrocinadores? Está caminhando? Tem alguma possibilidade de apresentação de novos nomes por agora? Bom, vamos lá. Eu entendo a ansiedade da torcida, até porque também sou um torcedor, né? E também estive a minha vida inteira nesse ambiente de ansiedade do lado de fora. Desde que nós chegamos, já havia o fechamento do patrocínio da Forte Viron, né? Depois com a gente chegou a Cashbet, chegou o Azeite Royal, a TIM já está na camisa, e a gente vem negociando, como a gente já falou aqui, com algumas empresas para o patrocínio Master. Posso afirmar a vocês que 100% do que saiu esses dias aí de alguns nomes são invenções das redes sociais, fakes, e que o Fluminense está negociando, tentando fazer com que o seu patrocínio Master seja no valor que o Fluminense acha justo. Então, que as pessoas têm que entender que há uma negociação, há uma proposta, a proposta de algumas empresas que o Fluminense achou que estão abaixo do que vale a camisa do Fluminense. O Fluminense contrapropôs, e há outras empresas em que o Fluminense já apresentou a proposta com os valores que acha importantes e condizentes com a sua marca, e está aguardando resposta. É isso. Nós estamos em negociações abertas e, obviamente, sem afobação, para que a gente possa trazer um patrocínio que realmente seja do tamanho gigantesco da camisa do Fluminense. Por enquanto, é isso. E outro assunto também que também tem o mesmo efeito na torcida é a questão da chegada de reforços. Já se falou muito de um zagueiro, o Celso falou a respeito do Fabiano, que as negociações teriam se encerrado com um jogador do Palmeiras. Se ventilou Bruno Fux do Inter, se ventilou Anderson Martins. Procede alguma dessas informações? O Fluminense está se aproximando desse zagueiro? Existe uma data que vocês estejam trabalhando como limite para a chegada desse jogador? Bom, vamos lá. Como eu já falei aqui anteriormente, o Celso já falou essa semana aqui sobre as questões do futebol, falou sobre as negociações que acabaram não sendo concluídas, e, obviamente, que ele também disse aqui que nós seguimos atrás de um jogador para essa posição. O jogador segue sendo tentado, algumas outras oportunidades estão surgindo, prefiro mantê-las em sigilo, e a gente tem a data limite, que é a data de inscrições do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que dentro, em breve, a gente possa resolver essa situação. É uma situação também que as pessoas precisam ter compreensão. Há um limite de inscrições de jogadores na Série A. Assim, a gente só poderia ter 5 jogadores oriundos de clubes da Série A. Com a chegada do Nenê, ficou faltando uma vaga. Imagino que você tem que aí tentar encontrar um zagueiro, é o que a gente vem buscando. E o Celso foi muito claro aqui, de que a gente veio fazendo essas tentativas
mas num universo muito restrito. Então, ele tem feito um trabalho árduo aqui, diário, junto com o Paulo, e o departamento de futebol está trabalhando dentro das condições que o mercado apresenta, dentro das condições financeiras do Fluminense e dentro dos regulamentos também. Essa questão das limitações do regulamento faz com que o nosso universo fique cada vez menor de tentativa. Mas eu posso te dizer que o trabalho segue e tenho certeza que dentro, em breve, o departamento de futebol vai conseguir oficializar isso aí. Mário, aqui no meio. Dr. Celso veio na terça aqui na coletiva, na apresentação do Lucão, falou bastante, claro, do momento conturbado em termos de Campeonato Brasileiro, 14 rodadas, 3 vitórias só. O ideal era a palavra, de repente, também do presidente. Como é que você está vendo esse momento, a pressão das redes sociais, dos torcedores, o trabalho do Fernando Diniz? Como é que você pode ver isso? Olha, o Celso já falou sobre isso aqui durante a semana. Os resultados estamos falando de matemática. Os resultados matematicamente não são bons. O treinador segue fazendo o seu trabalho, o ambiente segue maravilhoso. E futebol em clube gigantesco do tamanho do Fluminense é isso. Vai ter pressão da torcida, vai ter pressão da rede social, mas quem está sentado aqui, seja no departamento de futebol, seja na presidência do clube, precisa trabalhar com frieza, entendendo as condições que se tem para trabalhar, entendendo que é um momento de reconstrução da instituição em todos os sentidos, especialmente na questão financeira, e a gente está bem tranquilo com relação a isso. Não tem muito mais o que falar sobre esse assunto, porque eu acho que o Celso, que é quem está aqui no dia a dia, já foi bastante claro e transparente. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Felipe. Você estava numa reunião agora há pouco, né? O pessoal falou com a gente. Uhum. Queria saber se você podia abrir para a gente qual era o assunto da reunião, se envolvia o Fernando Diniz, que ele está, em algum momento, se você falou com ele também hoje sobre esse assunto, sobre até a repercussão da coletiva do Celso. Não, na verdade, primeiramente, não quero que você entenda a minha resposta como uma resposta deselegante, mas situações internas são debatidas internamente, reuniões nossas são reuniões nossas, e eu venho aqui todas as sextas-feiras, é um praxe meu desde o dia que eu ganhei a eleição. Eu trabalho de segunda a quinta nas Laranjeiras e sexta-feira eu venho ao CT para poder saber do andamento de tudo, e a gente sempre bate papo, fala sobre futebol, sobre amenidade, sobre trabalho. Então, não foi nenhuma reunião específica, foi uma reunião de dia a dia normal de bate-papo. E a repercussão, já até para antecipar a tua pergunta, a repercussão interna não é nenhuma, o ambiente segue exatamente igual, um ambiente leve, transparente, de amizade, o time treinou normalmente, então não houve repercussão nenhuma. Sendo muito honesto a vocês, não houve repercussão nenhuma com relação a esse assunto ou aquele. Foi tudo dentro do trâmite normal do dia a dia do futebol, né? Eu não estive presente aqui na reunião que o Celso fez com os jogadores, mas, obviamente, por ser o presidente, tenho ciência de tudo que acontece no departamento de futebol. Foi uma reunião normal, de dia a dia, e o ambiente segue maravilhoso, aliás, desde o dia que eu cheguei aqui. Um ambiente muito bom de trabalhar. Oi, Mário, tudo bem? Tudo. Por favor, eu queria saber se tem alguma definição sobre a possibilidade de contratação do Sandrão, que seria um outro dirigente para o departamento de futebol. O Celso falou que estava sendo uma avaliação. Uhum. Quais os aspectos que estão sendo avaliados nessa situação? Uhum. E eu queria fazer uma pergunta específica sobre isso. O Fluminense tem condições financeiras de fazer um investimento num outro dirigente para o futebol, num ambiente de reconstrução financeira, como tu estava falando aí, até de pagamento de salários em atraso, como vocês têm feito? O Fluminense tem condições de arcar com esse investimento? Vamos lá, Hector. Primeiramente, deixa eu só diferenciar uma situação, que é a questão dessa palavra dirigente, né? O futebol qualificou as pessoas que trabalham no futebol como dirigente, mas o dirigente, que as pessoas acabam se referindo desde o passado, é o dirigente não remunerado, é o presidente, o vice-futebol. Quando eu falo de profissionais que trabalham no futebol, não chamo de dirigente, chamo de profissionais que trabalham no futebol. Nós estamos avaliando as pessoas que estão aqui e pessoas que podem vir nos ajudar. E eu acho que a gente foi muito correto e transparente quando, em que pese termos vencido a eleição com 6 meses de antecedência, porque, na verdade, se você pegar
ainda estaríamos dentro de um mandato do presidente anterior, que abriu mão do seu mandato, enfim, convocou uma eleição. A gente vai ter 3 anos e meio de trabalho. Em nenhum momento a gente chegou tirando as pessoas e mandando as pessoas embora, única e simplesmente porque a gente quer montar a nossa equipe. O que eu combinei com as pessoas é que nós íamos fazer aí, primeiramente, 3 meses de avaliação do trabalho de todo mundo. E aí não falo de competência, falo de filosofia. Ninguém vai estar aqui ou vai sair daqui porque é competente, porque às vezes as pessoas não se adaptam a uma nova filosofia de trabalho, cada um tem a sua filosofia, o presidente anterior tinha a dele, a gente tem a nossa. Então, obviamente, que a todo momento as pessoas estão sendo avaliadas positivamente nesse sentido. No nosso plano de gestão, você acompanhou bastante a eleição, eu sempre foquei que eu achava que havia uma lacuna dentro do departamento de futebol, que é a função do gerente de futebol, que é um cargo que está abaixo do diretor executivo. Ao longo dessas semanas aí que a gente está dirigindo o clube, o Paulo Angione também manifestou a necessidade de se ter um profissional nessa caixinha do organograma, que é um gerente de futebol, que faz mais a parte administrativa de dia a dia, relacionamento direto com jogadores, vestiário. E existe uma situação que vai acontecer aqui, eu acho até importante vocês saberem isso. Já existe um campeonato sub-23 da CBF, né? E o grande problema do futebol brasileiro hoje, isso vai até muito de encontro ao que eu falei semana retrasada sobre a venda do Espadácio. O futebol brasileiro hoje tem um problema, que é a alocação desses meninos que estão no sub-20, não são incorporados na equipe profissional e acabam ficando num limbo sem ser aproveitado nos seus clubes. A gente acaba emprestando para tudo que é lugar, mas seria muito mais legal que a gente pudesse manter esse atleta aqui dentro para fazer essa transição, caso a gente precise durante a temporada ou para uma temporada seguinte. Então, nós vamos, ano que vem, já estou antecipando a vocês, com a inauguração do nosso novo campo aqui, o 3º campo, se Deus quiser a gente vai conseguir, fazer com que a gente tenha o nosso time sub-23 disputando a competição sub-23, a gente possa ficar olhando os nossos jogadores aqui dentro e eles terem, e aí treinando junto com um profissional, a gente pode fazer essa transição muito melhor. E aí ainda mais haverá necessidade de um profissional para cuidar desse elenco, que vai ser um elenco profissional, vai ser o nosso time de aspirantes, diríamos assim, retornando lá à década de 60, que agora a CBF defende que a gente tem que ter esse campeonato de aspirante. E o Sandro é uma das pessoas que a gente está avaliando. Não há nenhuma definição ainda com relação a isso, mas ele foi uma pessoa que passou pelo clube, tem uma história grande no clube, não só no futebol, é um ex-atleta, enfim, trabalhou no esporte olímpico, depois foi um vice-presidente de futebol bastante exitoso aqui, né? Foi campeão carioca e brasileiro em 2012, ficou quase 2 anos no comando, com resultados expressivos, conhece bastante o ambiente, e ele é um dos nomes que a gente está avaliando. Aí você falou da preocupação financeira. Se você puder perceber, todas essas entradas e saídas, que era uma filosofia que eu, por exemplo, usava quando era vice-futebol, a gente tinha um teto de trabalho do departamento e um teto do clube. A gente não discute varejo, individualidade. Se você fizer uma conta rápida, aí, desde que a gente chegou, já saíram alguns jogadores e chegaram outros. Eu posso dizer que hoje a conta está empatada, ou seja, a folha hoje do futebol é do mesmo tamanho que era quando a gente chegou, em razão das saídas e das chegadas dos jogadores, né? E isso vale para todo o clube, né? Então, também tive profissionais que saíram daqui, vou citar um exemplo, saiu por conta própria, arrumou uma outra possibilidade, que era o Léo Perkovic, né? Que não tem nada a ver com o cargo do Sandrão, mas estou falando de folha no geral. Então, e a gente está usando essa filosofia em todos os departamentos do clube. A gente está tentando manter... porque se você for analisar o número friamente, eu cheguei com uma conta já pronta, ou seja, uma dívida de 658 milhões de reais, uma receita de X e uma despesa de Y. Se você for olhar do ponto de vista de receita, desde o dia que a gente chegou, a nossa receita aumentou bastante. Chegaram 2 patrocinadores novos, né? A gente teve mais 3 mil sócios novos no clube. Então, as receitas do Fluminense estão aumentando e as despesas continuam as mesmas. Agora, obviamente que se a gente for olhar para o varejo, de repente você vai ter um jogador que saiu daqui numa posição que ganhava um valor menor
e entrou outro na mesma posição ganhando um valor maior, talvez por uma maior qualificação técnica, por ser mais experiente. Ao mesmo tempo, tem um outro que de uma posição X que saiu ganhando um valor e veio outro para uma posição ganhando menos. Então, esse encaixe, eu não discuto teto salarial, eu discuto teto de folha, quanto é que o clube pode gastar no mês e no ano, quanto é que vai faturar no mês e no ano. Então, está tudo dentro do nosso orçamento, a gente não, a gente não pode sair dele, mas tem que tentar, de maneira exponencial, aumentar nossas receitas. Aqui, presidente. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Vou insistir um pouquinho na questão do trabalho do Diniz, porque ficou uma dúvida para mim. Há cerca de exatamente 2 semanas, na verdade, você veio aqui e falou que o trabalho estava mais sólido do que nunca. E, pelo que você falou agora há pouco, me parece que essa posição, pelo menos da sua parte, não mudou muito. E o Celso veio aqui na terça-feira e falou... me pareceu mais preocupado com a situação do trabalho, enfim, citou números, questão de que só ganhou 6 pontos desde que vocês assumiram. E aí, nisso, eu quero saber o quão seguro realmente está o Fernando Diniz, por exemplo, em caso de um tropeço no domingo contra o CSA. E, em cima disso, eu queria adicionar também o que falou o Daniel aqui ontem, que ele disse que o grupo está bastante fechado com o trabalho do Diniz, se isso influencia, de alguma forma, na avaliação de vocês do trabalho? Bom, vamos lá. Vou repetir uma frase que eu disse lá na eleição. Todo e qualquer profissional do Fluminense, de qualquer área, estará sempre sob avaliação constante. Acabei de dizer agora, na pergunta do Hector. Preocupado, eu também estou muito, honestamente. Então, assim, nós todos estamos preocupados. Eu disse a vocês, naquela coletiva de 15 dias atrás, que ele era o treinador do Fluminense e 15 dias depois ele continua sendo. Se a gente vai discutir a solidez por uma questão de conjecturas futuras, aí, não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial, como na minha empresa, eu não discuto o trabalho dessa forma. Eu acho que o profissional tem que ter liberdade de trabalhar e a confiança das pessoas que estão acima dele. Hoje ele tem a confiança, ele acabou de dar treino. Então, assim, nós não vamos, sinceramente, assim, eu não vou transformar uma coisa absolutamente normal dentro de um departamento de futebol, que é os resultados não estarem acontecendo, e haver a tentativa de quem comanda o futebol, que é no caso do Celso, de identificar o porquê desses motivos da gente não estar conseguindo resultado, apesar do trabalho estar sendo executado. Isso não tem que ser transformado em algo como um complicador. Assim, isso é a avaliação de todo mundo. Neste exato momento, o treinador do nosso adversário também está sendo avaliado, todos estão sendo avaliados. E o que eu disse a você segue. Ele hoje é o treinador do Fluminense e essa avaliação do trabalho, a gente tem critérios para avaliar. Hoje ele é o treinador e não tem por que a gente falar mais nesse assunto. Boa tarde, Mário. Aqui, sua esquerda. O Celso deu a entrevista aqui, foi uma entrevista muito sincera. Assim, ele costuma ser assim, né, normalmente. Uhum. Você tem um tom um pouco mais ponderado. Parte da torcida gosta e aprova e acha que, como você disse, todo mundo está sujeito à avaliação diária, que foi o que ele disse. Outra parte acha que isso pode, a médio e curto prazo, prejudicar também o ambiente, porque são questões que são expostas e nem sempre todo mundo absorve da mesma maneira. Esse discurso é alinhado? Você concorda com o tom, porque foi realmente um tom mais de cobrança, que é um pouco diferente do seu? Encara isso com naturalidade ou isso pode, de fato, em algum momento trazer algum problema? Olha, nós dois somos sinceros, eu também sou, sempre transparente. Nós temos uma gestão transparente, o Celso também, e eu também cobro, cobro também. E acho que cada um tem a sua forma de exercer a sua liderança, a sua cobrança. Como eu falei a você, o ambiente é exatamente igual, leve, relaxado e todo mundo feliz trabalhando. E o dia a dia tem sido muito bom. Não tem nenhum tipo de conflito com relação a isso. E a gente vem trabalhando bem, vem trabalhando organizado, estruturado. Mas, como somos dois torcedores também, ansiosos para que os resultados apareçam e que o time possa vencer e se recuperar no campeonato, porque vem bem na Sul-Americana. E é isso, não tem muito mistério, não. A gente está bem tranquilo com relação a isso.
Presidente, boa tarde. Boa tarde. Mudando um pouquinho de assunto, queria que você falasse um pouquinho da relação com o Flamengo, falasse um pouquinho com relação ao Maracanã, a informação que saiu durante a semana, no início da semana, sobre uma dívida do Fluminense com relação ao Maracanã, ao Flamengo, na administração conjunta com o Maracanã. A gente teve mais para trás ainda aquela divulgação em redes sociais de um vídeo depois da derrota do Flamengo para o Bahia. Falou-se sobre isso. Por isso que eu pergunto sobre a relação com o Flamengo. Falar um pouquinho sobre o Maracanã e da relação com o outro clube. Bom, vamos lá. A relação com o Flamengo, ótima. A gente se fala quase que diariamente, não só com o presidente, falo também com o BAP e os profissionais que cuidam da relação também falam no dia a dia. A questão da dívida, para vocês entenderem, na verdade, existe uma sociedade de propósitos específicos, que é uma SPE, chamada Fla-Flu, que administra o Maracanã. Então, toda e qualquer receita oriunda dos aluguéis do estádio, do dia a dia do estádio, entram nessa SPE. Okay? E essa SPE tem uma obrigatoriedade de completar um valor no período de 6 meses, depois prorrogado por mais 6 meses. Tá? Então, há um mínimo que tem que se colocar nesse contrato. O que sobrar, o que passar disso, em tese, volta de lucro para os dois clubes. Então, nem o Fluminense, nem o Flamengo retiram dinheiro do seu caixa para pagar o Maracanã. Na verdade, a SPE, que é uma empresa que hoje administra o estádio, e os sócios da SPE são Flamengo e Fluminense, ok? Com os resultados dos jogos, esse dinheiro vai entrando e vai complementando esse mínimo que vai ser avaliado ao final do contrato. Quando a gente chegou, já havia um débito do Fluminense com a SPE em torno de R$400 mil. E por quê? Até para desfazer algo que foi falado nessa semana por outros colegas de vocês, de que o Maracanã daria prejuízo, de que o Fluminense não teria capacidade de estar no Maracanã. Em nenhum momento, em nenhum jogo do Fluminense, desde que a gente assumiu essa parceria, os jogos do Fluminense não dão prejuízo. O que acontece é que vocês normalmente consultam um documento chamado borderô, que é um documento da federação, que não retrata toda a operação do estádio. Exemplo, isso não tem nada de ilegal, muito antes pelo contrário. Todo sócio futebol que vai ao jogo do Fluminense, essa receita o Fluminense já recebeu. Então, quando o cômputo do sócio futebol não entra no borderô. O borderô ele faz o cômputo único simplesmente do dia do jogo, ou seja, daqueles torcedores que foram lá. Então, só para vocês terem uma ideia, Fluminense e Penharol foram 9 mil sócios futebol aquele jogo. O borderô declara como 9 mil pessoas a R$10, como se tivesse sido uma despesa. O borderô é um documento da federação, onde tem a taxa de cobrança da federação. Então, alimento e bebida, o que é vendido no bar, por exemplo, é direto dos dois clubes. Isso não entra no borderô. Então, se você olhar a operação completa de um jogo, você vai ver que tanto o Fluminense quanto o Flamengo têm um resultado positivo nas suas partidas, obviamente dentro da proporcionalidade de pessoas que você bota dentro do estádio. E o que aconteceu? A gente recebe os nossos pagamentos do sócio futebol por uma empresa terceirizada que faz essa parte toda de logística de recebimento, né, que administra a emissão de tickets, enfim. E esses valores foram bloqueados, eles não são recebidos no dia do jogo, eles são recebidos anteriormente, foram bloqueados por penhoras como eu já disse para o Héctor aqui, dos 100 e tantos processos que nós temos fora do ato, que vem bloqueando. E aí a gente não conseguiu fazer, ao longo desse tempo, o aporte das receitas dos jogos, okay? Dentro da SPE. Isso não é devido ao Flamengo, é devido à SPE. Trocando em miúdos, se lá no final das contas, ao longo da relação, houver um lucro de X e o Flamengo tiver botado 2Y a mais que o Fluminense não fica com esse lucro e paga o Flamengo, no final lá do período de permissão. É um exemplo que eu estou te dando, como se fosse uma sociedade qualquer. Alguém está fazendo um aporte maior e, quando há o resultado, recebe o resultado maior do que o outro, porque fez um aporte maior. No caso específico dessa dívida, que hoje é de R$652 mil, nós temos direito a receber um valor do Flamengo pela compra do Gerson, chamado mecanismo de solidariedade. Uns, 5, 6 dias antes da matéria sair, a gente já havia conversado e já vinha trocando
figurinhas e documentos jurídicos para que o Flamengo possa fazer essa compensação. O Fluminense tem um percentual do mecanismo de solidariedade que é maior do que a dívida, ok? Então o Fluminense já autorizou o Flamengo a fazer esse desconto. Então, assim, fisicamente a gente deve à SPE, existe realmente um valor que o Flamengo acabou colocando, não do seu caixa, mas das suas receitas de jogo, a mais para pagar esse dia a dia da SPE, porque eu não sei se você sabe que cada clube tem que botar de aluguel, quer dizer, na SPE 1 milhão por mês, ok? Para fazer no total de 12 meses 24 milhões. E aí a gente já fez esse acordo e o Flamengo, ao invés de pagar ao Fluminense, vai se ressarcir destes valores. Mas queria repetir a você e deixar bem claro que o Maracanã hoje não dá prejuízo, tá, no modelo novo, que o Fluminense tem total condição de administrar o estádio e como vem fazendo, tá? A cada dia mais aumentando o seu número de sócios de futebol, enfim, a gente vai desenvolver um programa para isso. Mas é muito importante que vocês passem a entender, porque toda matéria que eu vejo sobre prejuízo no estádio, a matéria se baseia única e simplesmente ao borderô e não à operação do estádio. Então, se você olhar um borderô no Rio de Janeiro, ele é diferente do borderô, por exemplo, que o Palmeiras apresenta. O Palmeiras certamente deve ter uma empresa, o Palmeiras, o Corinthians, o Grêmio, que administra a segurança e a limpeza de seus estádios. Certamente isso não está dentro do borderô do jogo, está dentro da contabilidade do clube. Eu gasto X milhões por ano com segurança e limpeza. Como o Maracanã é uma concessão, a limpeza e a segurança entram no borderô. E aí você vê o que gasta no dia do jogo, o que entra de dinheiro no dia do jogo. Mas não entra nesse documento a venda toda do sócio futebol, por exemplo, que é o cara que foi ao jogo e já pagou anteriormente para lá estar. Então, assim, o prejuízo não existe. Eu posso afirmar isso a vocês e acho que caberia até uma avaliação melhor para vocês entenderem exatamente o que é a parceria tecnicamente, porque parece que é uma parceria nos moldes anteriores, que o Maracanã já teve, que realmente tinha uma série de problemas, mas hoje ela é extremamente produtiva, né? A gente pode explorar alguns camarotes nossos diretamente no Match Day, que também não entram no borderô, os outros camarotes são explorados também por uma outra empresa, e esse dinheiro entra direto para a SPE, mas há uma série de receitas, e eu me comprometo com vocês, como sempre faço, a bater um papo, esclarecer melhor toda essa estrutura, para vocês, quando falarem sobre o assunto, entenderem melhor. Uma segunda minha, para encerrar da minha parte. Durante a entrevista agora, presidente, acho que na última ou penúltima resposta, chegou a dizer, estou preocupado. Sim. Todos nós estamos preocupados. Sim. Mas também, ao longo da entrevista, falou várias vezes que o clima está muito bom. Uhum. Preocupados ou um clima muito bom? Você fala um clima muito bom, parece um clima leve, tranquilo. Qual dos dois? É um clima leve de trabalho, assim, se trabalha com alegria, se trabalha com dia a dia ótimo, é que a gente tem contato interno, né? Então a gente sabe como funciona. A preocupação é preocupação com a numeração, com a capacidade de sair da parte de baixo da tabela, porque nós somos um clube grande e temos que trabalhar para isso. Mas você sabe que eu tenho uma história aqui pregressa, assim, não só como advogado, mas já estive no departamento de futebol outras 2 vezes no passado e conheço bem o ambiente, um dia a dia de futebol, e sei exatamente quando há essa tranquilidade de trabalho. Esse ambiente se assemelha muito àquele momento final de 2009. A situação era 100 vezes pior do que essa. Só para você ter uma ideia, em 2009, quando eu assumi, entrei no departamento de futebol, nós estávamos na 4ª rodada do retorno e tínhamos 16 pontos na 4ª rodada do retorno. E o ambiente de trabalho era muito leve, assim, era um ambiente descontraído, um ambiente onde os jogadores acreditavam que iam sair. Não havia cabeça baixa, não havia insatisfação, né? E o que a gente vê aqui hoje no dia a dia? A situação não é uma situação nem de perto igual àquela, é uma situação mais tranquila do que aquela, mas é uma situação ruim, porque nós queremos sair dessa posição. Mas o dia a dia é ótimo, assim, os jogadores trabalham com empenho, jogam com empenho. Você vê pelo clima, não só na concentração, no vestiário, no treino aqui, no dia a dia. Então é isso, a preocupação existe porque ela tem que existir. Quem está sentado aqui tem que estar preocupado todos os dias. Mas o ambiente é maravilhoso e é por isso que a gente acredita que dentro, em breve, vai conseguir sair da situação, porque está tudo sendo feito de uma maneira especialmente transparente, assim, olho no olho, e isso é fundamental.
Ô, Mário, antes da lesão do Pedro, sempre se tinha muita especulação sobre eventuais propostas para ele, né? Eu queria saber se, de forma oficial, chegou alguma coisa para o Fluminense, e se chegou, qual foi o encaminhamento que vocês deram. Se tu acredita que a lesão dele vai, a grosso modo, garantir a permanência dele no Fluminense até o final do ano, porque pode não ter mais interesse de fora. E se chegou alguma coisa por algum outro jogador do Fluminense de transferência. A gente está num momento de, enfim, janela aberta, né? Especialmente na Europa. Começar pela última, não chegou de nenhum outro jogador e nem chegou nenhuma proposta oficial para o Pedro. O que a gente ouve, como sempre, são situações de que o clube A, o clube B estão interessados. Enfim, eu confesso a você que dos, 6 ou 7 clubes que já se falaram até agora e nas redes ou na mídia, eu tive sondagem de 2, outros 5, pelo menos com a presidência, com a vice-presidência geral do clube que hoje cuida do futebol, ninguém nos fez contato, não. Oi? Não. Prefiro não. Então, assim, a gente... Mas não foram propostas, viu, Hector? Foram perguntas se nós tínhamos interesse em negociar o jogador, e se a gente tinha um valor mínimo. Aí, sendo transparente, como sempre sou, eu disse a eles que todo e qualquer jogador que tenha possibilidade da gente fazer uma venda dentro do que a gente acha que seja fundamental para o Fluminense, do ponto de vista financeiro, não nos prejudique do ponto de vista financeiro e técnico, a gente vai avaliar, mas as propostas não chegaram, e de nenhum outro jogador também. Quanto à questão da lesão, uma lesão muscular, que eu acho, sinceramente, que não interfere nessa questão, porque é uma lesão que qualquer médico de qualquer clube do mundo vai saber que em 15 dias ele está voltando a jogar, 20 dias. Então, acho que ela não interfere numa possível saída dele agora ou em dezembro. Presidente, a gente recebeu aqui pedidos dos tricolores para lhe perguntar 3 assuntos. O telão das Laranjeiras, se vai rolar de novo, qual é a expectativa dos ingressos, a presença da torcida tricolor. Em relação à homenagem ao Altair, se o Fluminense vai fazer alguma homenagem, algum jogo, alguma coisa mais, enfim, personalíssima. E o terceiro assunto que o senhor comentasse, assim, a gente vê que a sua gestão pagou 3 meses em 60 dias dos salários. Houve uma melhora na questão das penhoras? Já pode falar alguma coisa? Eu lembro que na outra coletiva, você falou até com o próprio Hector, que vinha trabalhando para resolver alguns nós. Desatou-se alguns nós nessa questão das penhoras do clube? Vamos lá. É telão, né? Ah, tá. Telão das Laranjeiras a gente vai fazer sim, novamente. Foi um evento que nos deixou bastante feliz, foi um evento muito bem sucedido. Antecipo a torcida que, por questões de segurança, nós temos limite de torcedores, vai ser divulgado em breve como é que vai ser essa situação, o preço de entrada. Obviamente que o sócio, como sempre, por merecimento, vai ter um valor bem mais baixo do não sócio, né? Teremos uma outra situação da questão da meia entrada com alimento não perecível, e também de um brinde que a gente vai dar a todo torcedor que for lá. Vamos ter também uma música antes, um show musical, como fizemos da outra vez, para que as pessoas possam chegar mais cedo e curtir o ambiente. Então, a gente ficou muito satisfeito com a maneira com que a torcida abraçou essa nossa ideia, e aí resolvemos fazer de novo, porque a gente está sempre tentando buscar o melhor que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades para o torcedor. Então, dia 22, Corinthians e Fluminense, as Laranjeiras vão estar abertas novamente para a gente receber o nosso torcedor e ajudar a empurrar a nossa equipe para essa classificação. E você não me perguntou isso, mas aproveitando, acho que vocês já sabem, já estamos vendendo ingressos para o jogo de São Paulo, nas Laranjeiras também. Existe também um outro serviço de ônibus interno em São Paulo, que a gente também está colocando à disposição do torcedor, caso queira adquirir lá o traslado dentro da cidade para poder ir ao estádio com segurança. Nós também fizemos isso. Com relação ao Altair, primeiramente, eu ontem falei isso no Conselho Deliberativo do Fluminense, fazer aqui uma recapitulação do que aconteceu na semana passada. Nada contra especificamente a pessoa que possa ter feito a matéria, mas a matéria foi uma matéria que nos deixou triste, porque nós somos um clube
que respeita demais os nossos ídolos, não só os nossos ídolos, mas também outras pessoas que têm importância para a instituição, né? Vocês estão agora trabalhando numa sala de imprensa que recebeu aqui o Paulo Júlio Cleman, foi homenageado. Então, nós nos preocupamos demais com isso. Nós temos um departamento chamado Flu Memória, né? A nossa sala de troféus, ela conta a história de todos os nossos ídolos, e nós somos um clube extremamente preocupado com isso, né? Eu não gosto de me comparar com concorrentes, mas talvez sejamos o clube ou um dos clubes mais preocupados com a nossa história no Brasil. Temos publicações de livros, uma centena de homenagens. Naquele dia, às 11 horas da manhã, eu fui informado por um senhor, um benemérito do clube, que me ligou dizendo: olha, parece que o Altair faleceu. Não havia nem a certeza ainda era uma notícia a ser apurada. Cheguei aqui, falei com a comunicação, falei com o Marcelo Penha e pedi que eles buscassem o mais breve possível as informações. As informações chegaram concretas para nós por volta de 15 para 1 hora da tarde, quando, então, eu imediatamente determinei luto oficial de 3 dias, bandeira meio mastro, que o time jogasse de luto contra o Atlético Mineiro. Foi feita uma linda homenagem nas redes sociais, um belo texto contando a história do Altair. E o Marcelo Penha enviou um e-mail para a CBF pedindo para que fosse feito um minuto de silêncio em toda a rodada, não só no nosso jogo, porque nós entendíamos que, além de um ídolo do Fluminense, ele é um campeão mundial com a seleção brasileira, que ele merecia uma homenagem nível Brasil. Então, isso foi tudo que a gente fez num período de 1 hora. E aí fomos buscar informações e acreditávamos que o velório seria no dia seguinte, no sábado. Não conseguimos nenhum contato com a família e nos conectamos, só conseguimos nos conectar por volta de 2h30 da tarde com a família do Jair Marinho. E eu não sei se vocês sabem, o Altair vinha ficando e morando na casa da família do Jair Marinho, quando nos informaram quase às 3 horas da tarde que o velório seria no cemitério do Maruí, lá em Niterói. Enfim, o time estava viajando, estava almoçando no hotel para viajar, então todo o departamento de futebol já estava preparado para viajar. Nós não tivemos condições físicas de estar presente. O que eu achei curioso é que nos últimos, 20 ou 15 ou 30 falecimentos de ex-atletas do clube, ninguém foi ao velório para saber se tinha pessoa presente ou não. O Fluminense sempre faz as mesmas homenagens e, obviamente, que como nós fizemos no Félix e em outros atletas, Carlos Alberto Torres, Assis e Washington, por nós sermos um clube preocupado com a história dos nossos jogadores, lá você vai a Laranjeiras, tem o busto do Castilho, o busto do Casal 20, enfim, todas as homenagens que a gente faz, nós, obviamente, que começamos a imaginar uma homenagem ao Altair semelhante, né, e tão importante quanto a que nós fizemos a outros ídolos. E essa homenagem será feita primeiro no final de semana agora. O time todo entrará com a camisa com o nome dele, com o número. Só para vocês saberem, nós fizemos contato novamente, não conseguimos, com familiares, parece que a filha dele já é falecida, enfim. E quem vai representando a família é a família do Jair Marinho, são eles que estarão presentes no estádio. Tá? E eu ontem, apesar de não ter essa obrigação estatutária, é uma decisão que poderia ser minha do ponto de vista monocrático, apenas referendada pelo meu conselho diretor, e como sou extremamente transparente, sempre recebi várias ideias de homenagens, e uma delas eu gostei muito, ela partiu do Delay. O Delay me ligou e falou: por que a gente não dá o nome de um dos campos de Xerém ao Altair? Eu perguntei ao Delay se ele me autorizava a utilizar a ideia dele, mas com outro conceito. Ele falou: pô, presidente, lógico, é apenas uma sugestão, como eu recebi várias outras muito legais de torcedores e de amigos. E então a gente fez uma adaptação e nós vamos nomear esse campo aqui, que está atrás de mim, do centro de treinamento. Esse campo vai receber o nome do Altair. A gente vai fazer uma cerimônia, obviamente, vai tentar novamente contactar os familiares. E ontem, na reunião do Conselho, apesar de não ser necessário, eu coloquei em votação ao Conselho o que o Conselho achava. Obviamente que foi unânime a homenagem, e nos foi sugerido, inclusive, a criação, já até falei com o Daniel Cohen, de um livro em homenagem também ao Altair, com crowdfunding, coisa e tal. O Daniel já está vendo isso. E é isso que a gente fez e continuará fazendo. Então, nós ficamos tristes só porque nós somos um clube que se preocupa demais com essa situação. Então, em um momento, a gente deixou de lado e foi uma situação específica. Por fim, com relação aos salários,
A gente chegou com quase 90 dias de atraso e, como eu falei aqui há 15 dias, a gente não quer ainda ir buscar dinheiro a qualquer preço e a qualquer custo para não continuar aumentando a dívida do clube. Dentro desse período até agora, nós conseguimos, com enorme dificuldade, quitar boa parte do que era devido. Se você falar de salário, a gente está devendo apenas alguns dias no momento, porque a gente pagou 3 meses em 60 dias. Então, hoje nós estamos com a folha de julho vencida, que venceu no 5º dia útil de agosto. Ainda temos, sim, algumas coisas do passado atrasadas, mas o que foi importante é que, neste primeiro momento, não só demonstrar a equipe de trabalho, aí quando eu digo não é o futebol, é o clube inteiro, que a gente se esforçou bastante para cumprir os nossos compromissos, porque são compromissos, não tem nenhum mérito aqui de dizer que é uma grande vitória, uma grande glória, pagar salário é obrigação da instituição. A gente conseguiu que fosse com valores, e já falei aqui, de antecipação, de bônus da operação do João Pedro, da venda do próprio Espadácio, de valores de penhoras que a gente descobriu que estavam retidos e o Fluminense não ia buscar esses valores. A gente foi buscar e levantou esses valores. Enfim, já falei aqui sobre a venda do jogo do Corinthians, foi um dos valores que a gente fez a venda antecipada do jogo lá que está em Brasília para poder quitar. A gente decide pagamento lá todos os dias. Eu estava aqui pouco antes de vir falar com vocês, conversando com o meu financeiro lá, porque hoje nós temos algumas contas a pagar, não temos todo o dinheiro necessário para pagar todas as contas e estamos fazendo o equilíbrio, pagando um pedaço de cada um. O que está sendo fundamental é que os nossos credores, até o momento, estão entendendo que a gente está trabalhando com seriedade, fazendo o que dá para fazer. E vamos seguir nessa linha, com transparência, hombridade e tentar trazer novas receitas. Mais cedo ou mais tarde, numa situação emergencial, se não tiver jeito, a gente tenta ir ao mercado e buscar alguma coisa que seja boa para o Fluminense, não a melhor de todas, mas, por enquanto, a gente está trabalhando sempre com um mês de antecedência. A gente reúne a equipe financeira um mês e pensa como é que a gente vai fazer para pagar. Toda segunda-feira a gente se reúne e começa a pensar o mês subsequente. Eu queria dizer aqui a vocês, na verdade, aos torcedores, agora estou me dirigindo aos torcedores, que nós já temos mais de 10 mil ingressos vendidos para o jogo do CSA no domingo, e que eu gostaria muito de lançar um desafio à nossa torcida. O time precisa bastante nesse momento, precisa sempre, mas nesse momento precisa bastante do apoio, do incentivo. E eu, conversando com a minha equipe de arenas, minha equipe de marketing, com a assessoria de imprensa, eu criei uma ideia durante a semana, que é, se a gente ultrapassar os 20 mil pagantes no jogo de domingo, a gente faz uma promoção ainda maior no jogo contra o Avaí, que é segunda-feira de noite, às 20 horas, dia 2 de setembro. A gente faria a arquibancada sul a R$ 40, a entrada inteira, e toda a leste a R$ 10. Em cima e embaixo, que são mais ou menos 11.600 ingressos a R$ 10, que com meia entrada seria R$ 5. Como você tem uma média de 68% a 70% de torcedores que frequentam o estádio com meia entrada, então, se a gente passar de 20 mil pagantes no domingo, contra o CSA, no jogo do dia 2, segunda-feira, 20 horas, Fluminense e Avaí, a gente faz o ingresso de sul a 40, meia entrada a 20, e toda a leste, em cima e embaixo, a R$ 10, com a meia entrada a 5. Eu queria lançar esse desafio aos nossos torcedores, para que a gente possa ter o estádio cheio nesses 2 jogos muito importantes para nós aí. Tá bom?